Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 331 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana que me acompanha nessas pegadas da vocação. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Lissander, que não é mais dono da Ultimato, agora ele é dono da Unicesumar. Ah, rapaz! É brincadeira, gente. Lissander, que sempre está com a gente nos podcasts do Vocari. Sim. E agora ele se mudou lá de Viçosa pra Maringá, pra ficar pertinho Paraná. do Vocari. Continua no interior, né? Só mudou o sotaque. Eu sou um prazer, e eu estou aqui também com a Tunica, que é do Paraná, e agora eu estou na terra da Tunica. Olha só. Sim. Tonica, seja muito bem-vinda ao podcastirmãos.com. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. A gente tem falado aqui no podcast sobre vocação, principalmente nesses programas gravados no Vocari, onde a gente está pensando vocação. Sim, se você não sabe como descobrir qual é a sua vocação e tal, tem um vídeo aí rolando na internet pra você ver qual é a sua vocação. Algumas dicas, né, sobre vocação. Nossa. E a gente tem aqui a Tonica porque vai compartilhar um pouquinho do seu ministério, do trabalho, de como a vida dela, né, Lissander, tem impactado tantos jovens aí, tem levado tanta gente pro campo missionário. Em mais esse programa especial do Vocari pra tentar convencer você a ir no Vocari 2018, hein? E a gente queria começar, Tonica, pedindo que você conte, porque a gente sabe que você foi parar na África, do mesmo modo que a Nauzira, que já gravou aqui com a gente e tal. Como é que foi o seu chamado? Como é que você foi descobrindo a sua vocação? O que você foi fazer na África? Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor. É uma história com alguns capítulos, né? Então, eu, apesar de crescer na igreja, tive minha experiência pessoal com Deus já na universidade, num curso de férias da ABU. Ah, tem tudo a ver com a ABU, né? Aliança Bíblica Universitária. Isso, Aliança Bíblica Universitária. Descobri o amor de Deus por mim, que eu não me julgava digno. Aí fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Voltei desse curso de férias querendo falar para todo mundo, no emprego, na universidade, na família, na igreja, onde podia. E aí... Em que cidade a senhora estava? Estava em Curitiba naquela época, estudando certo. na faculdade. Aí também comecei um grupo de estudo bíblico na universidade, no começo com insegurança, mas foi andando. E no ano seguinte eu recebi um convite para ir a Brasília trabalhar na Embaixada da Holanda. Mas tinha a ver com a sua formação, o que você estava estudando ou não? Não exatamente. Eu estava estudando letras e na Embaixada precisavam de secretária que soubesse pelo menos português, inglês e holandês. E o inglês seria também uma ajuda. Você é brasileira, mas filha de holandeses. Então você Certo. sabe Então, falar por isso, holandês. sei falar e sei escrever holandês. E é uma língua muito diferente, muito né? difícil, Vou falar nisso, Ah. a Tunica é daquelas peças raras que sabe falar sei lá quantas línguas. É mesmo? Lembra aquela história do homem que falava Sério? javanês? Ela fala javanês um pouco. É mesmo? As palavrinhas. Isso é o dom de línguas, né? Esse é o nome de línguas, né? Mas aí eu, a princípio, falei, embaixada não tem nada a ver comigo, não sinto atração por esse tipo de coisa. Mas aí o grupo da ABU era muito unido e orava junto pelos assuntos. Eu levei o assunto até eles. Um deles falou, mas eu sei que em Brasília tem gente querendo começar a ABU, mas não sabe bem como funciona. Uau. Quem sabe Deus não quer que você vá para Brasília para trabalhar na embaixada, terminar o seu curso e ao mesmo tempo ajudar o pessoal da ABU. né? Aí eu falei, bem, se Deus quiser, eu não posso dizer não. Aí comecei a orar. Quanto mais orava, eu mais senti que era Deus querendo. Então, meu primeiro chamado foi sair de Curitiba e ir até Brasília para ajudar a ABU enquanto eu trabalhasse na embaixada. Mas já tinha terminado a faculdade? Não, Ainda terminei em Brasília. Terminou em Brasília. Transferi para Brasília. Uau, que legal. Aí, depois... Que ano isso? Só pra gente se situar no calendário. Isso foi eu fui para Brasília no início de 72.
82. E- Brasília recém-inaugurada, praticamente, nova né? ainda. Por Eu isso que precisava sentia, de gente pra trabalhar na embaixada. eu sentia Ainda bem que ela foi a aí. primeira secretária da embaixada da Holanda. Foi Não, da... mas faz sentido. Então, Não é? provavelmente várias embaixadas Ela com começaram aquele cheiro a de Tavam criar chegando, histórias, né? né? Estavam chegando. Poxa, que legal. É. Aham. Em todo caso, aí eu comecei a trabalhar lá com a ABU. Depois de alguns anos, a ABU organizou o primeiro congresso missionário da América Latina. Foi a ABU que organizou, em Curitiba, em 76. Famoso esse congresso. É. Uau. E eu estava participando de várias tarefas desse congresso, ainda nova assessora. E o mas- Brasil também descobrindo a questão de missões nessa Missões. fase, Foi né? vanguardista, esse congresso foi Aham. vanguardista. E A trouxe outra, a elementos- segunda onda, né? Porque É. a primeira onda é aquela que veio Que veio os, de os fora. estrangeiros que a gente vai É. falar, né? É isso. E esse é o Brasil se descobrindo, né? E eram Legal. estudantes, eram jovens. É. Só, jovens. olha só, Isso. os jovens têm valor. Sim. e Já assim- tinham naquela época. Pois é. Que agora estão E houve velhos, né? tanto interesse naquela época, muita gente queria fazer porque não existia isso. Aham. Então, fizemos um curso por correspondência e só podia se inscrever quem terminasse o curso. Ah. E era de Olha vários capítulos, e o pessoal tinha, era coisa séria para ler e responder. Então, no fim, sobraram 500, que era Uau. o máximo que a gente podia, mas tinha, assim, se tivéssemos aceito todos, teria sido uns 1.500 também. Pra quê? Pra que são essas Congresso pessoas? missionário. Pro congresso. Pra participar do congresso tinha que Tinha passar que por esse fazer o curso. curso. Uau, olha isso. Foi Porque bem. que é um congresso para missionário tinha que ser para os missionários, né? Ou pessoas que estavam bem É, certas da interessados. sua... Era estudantes. Era para estudante, era para Era estudante. estudante, mas interessado em missões. A ABU que organizou esse congresso. É isso. Hum. Então, tinha um missionário canadense que falava várias vezes: vocês, brasileiros, são responsáveis por Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Olha. Nós, como norte-americanos e europeus, não somos aceitos. Vocês são bem-vindos. A Olha. tarefa é de vocês. Aí algumas pessoas começaram a criticar. Esse homem só tem agora samba de uma nota só, né? Só fala Só disso. fala disso. É o Jonas, né? Falando, ainda Jonas. 40 dias. É mesmo. Aí eu falei, bem, eu acho que ele tem razão. E comecei a pensar e orar sobre isso. Falei, não, mas meu chamado é para a ABU. E segunda questão, em Angola e Moçambique, os rebeldes que lutavam contra o governo eram apoiados pela África do Sul. Falei, se eu for para lá, vão achar que eu sou da Que África é da do África Sul. do Sul. Tem a mesma cara, Loira, mesmo né? tipo de Do olho nome. claro. É, E algumas cidades, eu não sei quantas, colonizadas pela Holanda, né? na É África do Sul. isso. olha só. Então, aí falei, Olha só, não, Alessandra. Deus, tá bom, manda brasileiros, mas manda aqueles um pouco mais morenos. Eu sou e pensei que tinha resolvido isso. E continuei, mudei de Brasília para São Paulo, morei uns anos em São Paulo, também foi direção de Deus. Alguma dúvida até então, assim, com relação ao chamado? Chamado. Porque assim, tinha a questão de você achar que você estaria sendo chamada para a ABU especificamente, né? Especificamente. Aham. Mas Como que aí- foi essa mudança, né? Porque você É, primeiro pensava BU, de repente pensou... Não, aí a partir desse congresso missionário começou a mexer no meu coração a questão de missão transcultural. E foi crescendo pouco a pouco. Não tinha muito congresso e coisa naquela época, mas quando tinha, eu estava presente, né? Uma pessoa que me influenciou também foi Ken Kudo naquela época. Oh, Missionário da CEPAL até hoje, amigo nosso. Legal, que legal. É isso. Que legal. Então, aí eu fui estudar na Inglaterra, que no Brasil ainda era muito limitado o treinamento para a missão transcultural. E aí eu decidi, numa viagem longa pela ABU, eu viajava muito, uma viagem de Recife para São Paulo, de ônibus. Nossa, teve tempo aí bastante. eu falei, né? eu vou orar, vou pensar, vou ler a Bíblia. Antes de chegar em São Paulo, eu quero decidir, é mesmo de Deus essa coisa ou é a imaginação da cabeça? Foi 50 horas. Uau. Muita Deu para ter oração. certeza. Deu para ter Eu certeza. tenho certeza. Antes de chegar em São Paulo, falei, não, é isso que eu Deu pra quero. orar em várias línguas, né? É. Ela- É isso que eu quero, mas eu quero uma boa formação, não quero ser qualquer tipo de missionário, porque eu já era um pouco crítica, eu tinha visto missionário com um tipo de vida que eu achava imprópria, como missionário vivendo numa casa que parecia um castelo no meio de um tipo quase favela, coisa assim, né? Falei, eu quero saber como ser missionário.
missionário, não quero ser missionário de qualquer jeito. Aí eu quero uma boa formação, falei isso para Deus. E acabei indo para Inglaterra, fiquei lá 2 anos. E uma vez que eu fui numa pequena igreja, a gente apoiava vários trabalhos, tinha um irmão que fez uma pregação porque o pastor ficou doente e ele pediu desculpa antes, que eu não estou muito acostumada a pregar, mas o pastor ficou doente, ele pregou sobre o chamado de Moisés. E Deus chama Moisés e Moisés, Senhor, manda outra pessoa, eu sou pesado de boca, sou pesado de língua. Não, Senhor, manda outra pessoa. E Deus, não, quem fez a tua boca, quem fez a tua língua, vai e eu serei contigo. Aí eu me lembrei, uns anos antes, eu tinha falado uma coisa semelhante para Deus. Deus falou, eu quero mandar brasileiro para Angola, para Moçambique. E você falou, mas eu sou branca demais. Esse negócio não deu certo para Moisés e não vai dar certo. Moisés já tentou essa, né? Tentou, então melhor eu não discutir mais com Deus, aceitei, não? Estou disposta a ir. Aí eu voltei de Angola para o Brasil, ainda trabalhei um tempo na ABU em São Paulo, trabalhei mais um tempo na ABU e comecei a me preparar para Angola, que não foi simples. Primeiro eu nem sabia que era Angola, eu sabia que era África e estava procurando, né, como chegar lá, porque tinha poucas missões brasileiras que mandavam naquela época. A missão que mais mandava gente era a Junta de Missões Mundiais, mas aí tinha de ser batista. Eu não era batista. O que eu podia fazer? Né? Fiquei assim procurando, até que eu recebi um convite dirigido a mim para começar a ABU em Angola. Que da hora! Falei, bem, tem tudo a ver comigo. Nossa! Né? É essa a resposta legal. de Deus. Emocionante, hein? Muito legal. Só que aí, falando em casa, a família achou uma loucura total. Mas esse normal, país está em guerra, esse país é comunista, por que você escolheu esse país? Falei, bem, acho que não fui eu que escolhi, acho que foi Deus que escolheu. Aí meu pai não tinha paz com isso, demorou, mas minha mãe, alguns irmãos já começaram a apoiar e eu fui para Angola. Uau. Qual o ano, Tunica? Isso foi em 84. O convite saiu da Aliança Evangélica de Angola, porque tinha de ser algum corpo reconhecido pelo governo que podia convidar missionários, não podia entrar. A Nauzira comentou sobre isso, por ser um país comunista e tal. Tunica, então, 8 anos depois do Congresso... Que coisa, você viu? E os anjinhos conversando ali, arquitetando, né? Mandando notícia. Demorou um tempinho, mas cheguei lá. É interessante falar isso, porque às vezes essa questão de chamado tem muito do imediatismo. Sim, E aí a gente se verdade. precipita com as coisas, né? Muita gente pensa no imediato, né? E às vezes eu tenho falado, Deus tem urgência, mas não tem pressa. Olha, Ele tem muita coisa importante para ser feito, mas não tem pressa, porque é bom você se preparar da melhor maneira. E também ter bastante certeza. E quando eu tive certeza, a certeza era bem forte. Tinha sido amadurecida, né? Tinha sido Era uma coisa amadurecida. E fui assim, com muita alegria, muita paz no coração. Amei o povo angolano. Claro que teve gostoso, muita coisa difícil também, né? Porque viver na guerra, ver a miséria, a fome, né? Eu comecei a visitar os hospitais. Eu não sou enfermeira nem médica. Eu fui assim, inventei a minha própria capelania, né? Que não foi formada para isso, mas toda semana no meu dia livre eu ia no hospital fazer visita e encontrava tantas tragédias. Um país em guerra, né, Tunica? Então hospitais cheios. Sim. Cheio de feridos e com pouquíssimos recursos. Pouca estrutura, né? E as pessoas sem esperança, né? Porque a guerra, quando você tá vivendo a guerra, você não sabe quando ela vai acabar, o que vai acontecer, quem que vai sobreviver, se vai ter fome, não. E o Então, ateísmo olhar... construído na cabeça de isso muitos. também, né? Então, mas o pessoal ficava muito feliz com as minhas visitas. E muita gente se converteu naquele hospital. Pelo ABU também, mas no hospital a abertura era muito grande, justamente por causa dessa carência de tudo. Mas carência de esperança, carência de... financeira, de crer em algo, né? Mas o que a ABU fazia em Angola? Bem, a gente começou, né? Fez grupos de estudo bíblico. Não existia antes. Um médico angolano tinha começado
começado um grupo no Lubango, que era a cidade que ele vivia. Só que ele era um médico super ocupado, não tinha tempo para se dedicar. Mas a ABU, Aliança Bíblica Universitária, então era em universidades. Bem... Qual que é a situação da universidade, das universidades da Angola? Então, pois é, a universidade era o xodó do governo. E eles não queriam evangelização ou coisa na universidade. Inclusive... Que era o lugar de catequizar os estudantes para o governo, para o comunismo que eles viviam. Então, inclusive, criticaram o nome, foi criticado oficialmente que não podia ter... Eles escolheram o nome GBU, Grupo Bíblico Universitário. Não pode ter esse nome, porque a Universidade de Angola não tem grupo bíblico. Então, a gente mudou o nome para GBECA, Grupo Bíblico de Estudantes Cristãos de Angola. Cristãos eles aceitaram? Bem, não aprovaram, mas pelo menos foi menos rejeitado. Né? E aí eu comecei a trabalhar com isso. Os estudos não podiam ser dentro da universidade, tinha de ser numa igreja nos primeiros anos, que era o único lugar permitido para fazer atividades religiosas, assim. Né? E o contato com os estudantes, como que era? Eu ia nas igrejas, pedia licença, né, para o pastor, que lá sempre tinha de primeiro ir na liderança para depois poder chegar nos estudantes. Pedia licença, aí num domingo de manhã, que eram os cultos principais, aí eu falava, né, dava um testemunho, mas falava um pouco do propósito do grupo e pedia, então, se tinha estudantes que interessados, aí depois do culto conversava e aí fui conseguindo pouco a pouco, não foi rápido não, foi pouco a pouco conseguindo pessoas interessadas. Formando esse grupo. Agora, uma coisa interessante nessa história, né? A gente não é um país em guerra, a gente não tem um governo que manda tanto assim, né? Mais, né? Agora, como que é ser missionário de outro país, num país em guerra, com o Estado dominando dessa forma, né? Com uma ideologia que não acredita em Deus. Como que você se relacionava com o governo, com o Estado? Porque você precisava dialogar de alguma maneira com o Estado, não é? Isso. Então, não era fácil, eu orava muito a Deus, sempre pedindo sabedoria, né? Deus me dá sabedoria, porque não só para eu não ter problemas, mas principalmente para meus discípulos não terem problemas. Ou para a Aliança Evangélica que me convidou não ter problemas, porque se eu fizesse alguma coisa ou ensinasse uma coisa que irritasse diretamente o governo, quem ia sofrer mais eram eles. O pior sofrimento que me aconteceria seria ser expulsa, que era chato, mas os nacionais podiam ser colocados na prisão, ser açoitados e outras coisas, assim, né? Então eu pedia muita sabedoria a Deus e procurava, assim, sempre falei de Jesus, da Bíblia, nunca falei contra o marxismo, nunca, nem lá e nem no Brasil. Alguns crentes aqui me criticaram. Você está falando do seu trabalho em Angola e nem usa a palavra comunista. Falei, eu não estou aqui para falar contra os comunistas ou contra o comunismo. Eu estou em Angola para falar de Jesus, do Evangelho, e não contra a ideologia do país, né? Essa fala sua é tão importante que tem que ser assim hoje também. Tem. Sabe, as pessoas muito, assim, principalmente a gente às vezes dá uma olhada no Facebook e as pessoas, ao invés de falar do amor de Cristo, ao invés de falar de evangelismo, da essência do cristianismo, fica atacando. Fala mal de outras coisas, de outras ideologias, de governos. E tá tudo errado, né? Você não vai conseguir chamar a atenção deles falando mal do comunismo, né? Então, eu procurei, assim, mas mesmo assim tivemos problemas, né? Era uma história boa que você gosta de contar, né? Olha, Alessandra. Alessandra já conhece mais. Tem o primeiro grupo que surgiu, começaram a receber pressão os irmãos do grupo, do diretor da universidade. Primeiro foram chamados um a um, 2 vezes, no escritório do diretor. Agora vocês têm de decidir o que querem. Querem continuar com sua religião? Vocês pedem o direito aos estudos. É como se nunca tivessem entrado na universidade. Vai ser destruído tudo que, né?
Agora, se vocês querem se formar, tudo bem, mas aí vocês deixam a sua religião, deixam a sua igreja. Aí, alguns que não eram firmes desapareceram do grupo, mas os irmãos que estavam firmes na fé falaram, não, queremos servir nosso país, mas não podemos negar nosso Senhor. Eram 7. E aí, segunda vez, foram chamados um a um, a mesma coisa. No fim do semestre, o diretor organizou uma assembleia, e nessa assembleia mandou esses jovens ficarem em pé. Agora vocês vão declarar publicamente se querem ficar com a sua religião ou se querem ficar com os seus estudos. Na frente de todo mundo? Falaram a mesma coisa de novo. Aí entraram em férias, na semana seguinte tinha a relação colada lá na universidade, fulano, ciclano, etc. foram expulsos da universidade. E na mesma madrugada, o exército passou na casa de um por um e os incorporou no exército. Olha. Para mandar para frentes de batalha. O desejo era matar a galera, Sim, né? frente de batalha. Aí 4 deles chegaram em Luanda, eu soube, né, no acampamento de soldados lá, eu falei, aí eu vou visitar, eu preciso visitar meus irmãos. Várias pessoas, não, você é uma louca, você é uma branca estrangeira, vai lá visitar no... Falei, não posso deixar de ir, eu preciso visitar. Aí encontrei um irmão disposto a ir comigo ali e fomos, chegamos lá no portão, né, de entrada, tinha 2 soldados lá, de guardas, né? Aí eu falei, a gente queria conversar com os estudantes que chegaram do Lubango. Estudantes de Lubango? Não, aqui não tem estudantes de Lubango. Eles não sabiam, né? Aí eu falei, são jovens que gostam muito de Jesus. Um olhou para o outro, são aqueles que vivem cantando. Que lindo. Falei, pode ir, são esses mesmo. Aí pronto, daqui a 5 minutos ou 10 minutos estavam chegando os 4, conhecidos como aqueles que vivem cantando e não lamentando porque estamos aqui, porque fomos expulsos, porque isso, porque aquilo, né? Então, um testemunho muito bonito. Uau. A gente fez uma campanha com o presidente da República, com ministros e tudo, com carta, com explicações e tudo. Depois de 2 anos foram retiradas as queixas, nenhum deles tinha morrido, puderam voltar e se formar. É a história de Daniel e seus amigos nos tempos de hoje, Ela tava cara. falando, eu tava lembrando disso. Que impressionante. Sim, é verdade. Que sensacional. Você tem contato com eles ainda, Tonica? Alguns, quando eu for para Angola, eu saí de Angola faz 20 anos, mas nesses 20 anos já visitei 12 vezes. Olha só. Eu saí de Angola, mas Angola não saiu de mim, né? E nesse tempo todo de guerra, tudo que você enfrentou lá, em algum momento você teve dúvidas sobre o seu chamado? Ou sentiu um desejo muito grande de sair de lá por causa de toda a situação que estava vivendo? A guerra leva a gente, nas horas mais críticas, a buscar muita ajuda de Deus, e Deus, numas horas dessa, dá uma paz que a gente não entende, aquela paz que excede todo entendimento, né? Então, a guerra nunca foi causa de eu pensar em sair, mas teve, acho que 2 momentos principais que me fizeram pensar que talvez eu tenha de sair. Um foi, eu morei 4 anos na casa de uma senhora que a mãe dela era crente, ela ainda não era convertida, ela trabalhava numa plataforma de petróleo, ficava 3 semanas fora e 1 semana em casa. Quando ela estava em casa, eu sempre orava com ela, conversava, e ela gostava, mas não tinha se convertido. Aí, depois de 4 anos, ela resolveu ir morar com um francês no apartamento dela. Mas ela disse, eu vou ainda ficar uns meses lá na plataforma, mas ele já vai vir aqui na semana que vem. Significa que eu ia viver com ele. Francês, Aí era coisa que não era possível. Ainda em Angola, eles iam, todo mundo ia chegar à conclusão que ele era meu amante, né? Aí não dava certo. Aí eu tive de sair, né? E foi uma situação complicada. Foi o jeito dela falar pra você sair, né? Foi. Aí eu saí, fiquei uns meses com uma amiga que morava num apartamento de 1 quarto só, ela, a mãe e 4 filhos juntos. E mais eu. Era assim, impossível, né? Assim, eu podia sobreviver, mas não podia trabalhar, né, morando ali, porque não tinha hora nenhuma de dia ou da noite que eu pudesse estudar, ler, escrever, fazer alguma coisa dessa, né? Me acolheram bem, mas não era um lugar
para ficar. Aí, uns missionários que moravam num apartamento bom, eles iam sair do país e queriam alguém para tomar conta do apartamento até que a missão precisasse de novo. E ofereceram para mim. Aí, para mim, era a bênção de Deus. Né? Um dos líderes do GBECA, da ABU daquela época, que era daquela denominação, ficou muito contra. Como é que eles deixam a irmã Tunica morar nesse apartamento e não uma família da igreja? Mas eles sabiam que se deixasse para uma família da igreja, nunca mais ia voltar para os missionários, ficava para a família nacional, por isso ofereceram para mim. Mas esse irmão foi quem começou o trabalho comigo desde o começo. Aí depois de 4 anos, ele ficou com raiva porque eu consegui esse lugar. Gente. Aí eu falei, eu não tenho direito de morar num lugar normal, decente, uma pessoa tão próxima. Isso me deu vontade de sair. Não saí, mas foi assim, quebrou balançou o meu coração. bastante. Magoada, frustrada talvez, isso. né? Quanto tempo você ficou lá? 10 anos, quer dizer, um pouco mais de 10 anos. Na Angola, né? 10 anos. E a outra foi, antes de eu sair de Angola, eu pensei, bem, meus chefes mais diretos eram os secretários regionais da África, da ABU. Né? A ABU tem a filosofia, se você vai começar um trabalho, você vai, forma os nacionais e eles continuam. Eu sabia disso e concordava com isso. Então, meus chefes, assim, falaram, meu chefe daquela época, tá na hora de você voltar para o Brasil, né? Que você já formou a liderança nacional. Falei, bem, mas tem tanta coisa a fazer em Angola, quem sabe eu posso mudar de trabalho. Não. Se você ficar, eles não vão assumir, você tem de sair. Né? Aí eu pensei, tá bom, eu entendo, concordo, se bem que doeu no coração, mas aí eu pensei, se eu conseguisse comprar um apartamento, ia ser melhor, porque ia ser sempre aquela luta de onde vai viver obreiro. E como era ainda guerra bem chata, os lugares estavam o preço bem abaixo do mercado. Aí eu fiz uma carta para uma campanha para ofertas, né? E os irmãos do grupo, claro, concordaram comigo. Eles pensavam, não, a irmã Tunica arruma dinheiro, né? E eu tinha de assinar o compromisso de compra e venda. E eu não Sem ter o dinheiro. Sem ter dinheiro. Acho que eu tinha $100 e era 13. Era quanto? $13 mil. $13 mil. Aí eu orei e falei, Deus, me dá um sinal para eu ir à frente com isso. Algum sinal. No dia seguinte, uma missionária mandou, acho que foi $250, uma coisa assim. Uma missionária em Angola. Falei, para mim é o sinal. Olha pronto, já tem 350. Tá esperando. Assinei o compromisso de compra e venda, orando muito, né? E Deus ajudou que eu consegui pagar. Entraram as ofertas. Não foi fácil, mas entraram, paguei tudo. E aí, quando estava acabando esse negócio, um dos irmãos, outra vez, muito próximo a mim, dentro do grupo, começou a divulgar entre os outros que a irmã Tunica usou o nome do grupo para comprar propriedade para si. Ai, gente, aquilo me doeu muito. Mas eu não sabia que estava acontecendo isso, só percebi um ambiente estranho. Aí um dia eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo. Qual é o problema? Eu preciso saber. Confrontou, porque, né? É importante. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Porque o fulano falou isso. Eu falei, ele falou isso. E vocês acham que alguma vez eu dei motivo para ter essa desconfiança? Vocês sabem que eu estou saindo de Angola, por que eu vou comprar propriedade para mim em Angola? Não tenho o mínimo interesse, né? Aí alguns, a gente vai ter de expulsar ele do grupo. Já foi pro extremo, né? Falei, não vamos expulsar ele do grupo. Né? Eu vou conversar com ele, né? E ele vai continuar sendo do grupo, mas eu não tenho interesse em propriedade minha. E eles entenderam isso, mas foi as 2 vezes uma pessoa muito próxima que me deu essa sensação. Acho que é melhor eu ir embora. Mas isso aí, gente, é tão interessante que quando você falou no começo que aconteceram 2 situações em que você sentiu no coração vontade de ir embora, eu imaginei, sei lá, que você foi encurralada num quarto e tava tendo muito tiro, tortura, ou você viu muita gente, assim, né? muito sangue. E é interessante isso, que você é muito forte pra tudo isso. E às vezes que te deu mais tristeza foi quando uma pessoa que você discipulou, caminhou junto, te feriu no coração, né? É isso.
Então é interessante, né, que isso foi o que mais abalou mesmo. Eu tive as experiências das bombas. E dos mas isso não foi tiros, suficiente pra não foi, não. te deixar na dúvida. É isso que é interessante. É interessantíssimo, né? Relação assim, vou já pular para outra parte, mas com relação a hoje você trabalha com o cuidado integral do missionário, né? É uma das áreas. Uma das frentes, a Tunica tem muitas frentes, viu? Ela fala muitas línguas e tem muitas frentes. Já escreveu muitos livros, né? Né? Tem que falar do livro dela. E eu gostaria de entender mais sobre o cuidado do missionário, de quais são os sinais que o missionário tem, que ele precisa de um cuidado, qual que é a importância, que tipo de cuidado que é, porque pra mim, assim, na minha cabeça, faz muito pouco tempo que eu conheço esse termo. Pra mim, eu não sabia que existia esse tipo de cuidado. E eu não entendo, principalmente cuidado integral, né? Eu não sei que tipo de... Eu acho que lá, com a compra do apartamento em Angola, já foi um tipo de cuidado com o missionário, né? E eu gostaria que você falasse um pouco. Eu, quando voltei de Angola, os brasileiros não eram muitos e eram todos amigos entre si. E a única pessoa que teve uma formação para a missão transcultural naquela época era eu. Isso me ajudava a lidar com certas coisas que os outros tinham mais dificuldades, né? E sofriam frustrações e coisas difíceis, e às vezes relacionamento com a igreja, às vezes relacionamento com líderes locais. Não que eu não sofri, também sofri, mas eu vi que os outros sofriam ainda mais por causa dessa falta de um preparo adequado. E quando voltei, então, quando fui trabalhar no SEM em Viçosa, um ano antes, quando eu já tinha sido convidada, eu escrevi uma carta. Eu gostaria que a gente pudesse organizar encontros para missionários de férias ou de retorno ao Brasil. Um encontro para cuidar deles, para eles poderem expressar suas dores e tudo, porque precisam muito disso. Porque eu sabia por causa da minha convivência, né? E aí o SEM aceitou. E aí a primeira coisa que foi feita no Brasil, na área de cuidado missionário, foram os encontros de restauração lá no SEM, em Viçosa. E aí, depois de uns anos, teve uma assembleia da Aliança Evangélica Mundial em Foz do Iguaçu, e ali vieram algumas pessoas internacionais que trabalhavam com essa área e falaram sobre isso. Aí surgiu um grupo, né, com o João Marcos Souza, Márcia Tostes, eu, que foram principalmente quem começou esse trabalho no Brasil, e depois de uns anos foram acrescendo mais pessoas e foi se organizando. Hoje está bem mais organizado. Por que cuidado integral? Porque o missionário, assim, muitas vezes a igreja não tem muita noção de que são as lutas no campo missionário, quais são as dificuldades quando volta para o Brasil, porque não é só quando você vai que você encontra uma cultura diferente. Quando você volta, você já mudou. Sim, sua cabeça mudou, você já viu muita coisa, né? E aí você entra num choque que chama choque cultural reverso. Olha só, isso faz muito sentido. Às vezes é mais difícil de lidar, porque quando você vai para o campo, você vai com aquele entusiasmo, com aquele amor, né? E quando você volta, de repente, você sente, afinal, eu fiquei estrangeiro no meu país, né? Então, essa luta e várias coisas assim que surgem por causa de conflitos dentro da equipe missionária, conflito com a liderança do país, etc., que o missionário precisa realmente uma ajuda nessa área, vamos dizer, de aconselhamento, né? Às vezes psicológico mesmo, tá? Em conflito, em confusão. E também integral, porque muitas vezes precisa de cuidar de saúde, né? E que no passado também não tinha. Quando eu peguei minha primeira malária, só não morri. Ai, a primeira? Ai, porque Deus não eu já tô agoniada, que se foi a primeira, porque veio outras, né? Muitas línguas, muitos ministérios e muitas malárias. Muitas malárias. Mas Deus me preservou e eu tinha certeza que não ia morrer. Porque Mas é uma dor terrível, não é? Foi uma doença que me enfraqueceu muito e foi muito forte. Mas não tinha plano de saúde para missionário, ninguém pensava nisso, né? Então, hoje em dia, já graças a Deus, já é bem mais. Então, cuidado integral significa ver o plano de saúde. Quando o missionário volta para o Brasil, será que precisa de médico, dentista? Às vezes está num país que não tem esse tipo de
facilidade, né? Ver onde ele vai ficar hospedado. Muitas vezes a missão ou a igreja pensa, ele vai voltar para a família. E às vai vezes voltar. é um casal com filhos, aí vai voltar para a família. Não é tão simples assim. Às vezes a família nem tem muitas condições para isso. Então o missionário, quando volta, precisa um apoio. E precisa ter um descanso também, Descanso. né? Voltar pra família é gostoso. Mas como você mesma falou, tem esse choque cultural reverso. Então ele precisa ir voltando aos poucos, né? Isso. Imagina, fica tanto tempo fora e volta, se instala na casa do pai de novo. É estranho. É difícil. Então precisa de vários cuidados, né? Descanso, cuidado de saúde, ajuda em descobrir como que eu vou me sustentar agora. Tem algum trabalho que eu posso fazer, né? E os filhos, se tem filhos, onde que os filhos vão estudar? Às vezes a pessoa volta e está meio deslocada. Às vezes não, quase sempre. Aí Tonica, agora- E aprendeu só uma língua, e aí... Desculpa interromper, mas uma pergunta que eu acho que é muito importante é estranho a gente pensar que o missionário não é gente, né? O missionário não tem as mesmas necessidades que qualquer outra pessoa tem. Aí a gente pode se perguntar por quê, né? E aí, será que é porque a gente tem uma noção confusa dessa necessidade de sacrifício? Né? Porque a gente tem esse discurso, né? O missionário tem muito a ver com renúncia, com sacrifício. É verdade, tem esse elemento, claro. Sim, mas a gente não se a sabe gente puder conjugar. ajudar A gente e não trabalhar sabe com conjugar isso, a questão do sacrifício com a questão do cuidado da pessoa. Isso, né? eu acho isso muito importante, essa lembrança. Porque muita gente pensa assim, não, ele foi chamado mesmo para renúncia, Pra viver na dificuldade. e tal. E o missionário não só é um ser tão humano quanto qualquer outro cristão, ou não cristão, tão humano. E é meu próximo, né? Que eu devo amar. E, além do mais, ele enfrenta situações mais difíceis que os outros. Né? Porque ele está num contexto onde não tem família, onde não tem a comunidade que ele fazia parte para estar do lado. Então, está muito mais sozinho para enfrentar muitas coisas. Então, precisa mais de cuidado, não menos de cuidado. Né? E muitas vezes tem ou essa ideia que é chamado para sacrifício, ou a ideia de que o missionário é um ser um pouco superior espiritualmente, né? que não precisa. Ele tá conectado direto com Deus, né? Não precisa... Mas ele também não alimenta um pouco, não assim, no geral, né? O missionário às vezes não assume um discurso de super-herói ou não? Eu acho que isso mais tá na cabeça do povo, né? Da igreja. Eu não sei, talvez Na sua cabeça, Alessandra. Eu tô fazendo uma pergunta. Eu acho que não é muito frequente assumir a atitude de super-herói. O que é mais frequente, que eu também não gosto, é assumir a atitude de coitadinho. Quando vai falar. Ai, bom falar. Ó, tem um texto da Tonica maravilhoso, ficou famoso. Como é que é o título da Missionário, maluco, mártir, mendigo ou o quê? Muito bom. Se você vai ótimo. na internet, aparece umas 10 vezes as publicações. Ah, muito bom. Legal. Muita gente publica sem me avisar. Tá. Eu recebo... tô te avisando, eu vou publicar em irmãos.com também, tá bom? Tá originalmente no site da Ultimato. Muito legal. Tá, eu vou pôr a fonte, pode deixar. E vou compartilhar na MTV também. E é tão interessante, porque assim, lembrando assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, às vezes eles estão ouvindo, eu não sou missionário, não me enquadro nisso. Mas você pode se enquadrar na parte de cuidado. É isso. Se envolver com as pessoas que estão cuidando. Você não necessariamente conseguiu ir para um meio transcultural ou um outro tipo de missão, mas você pode se envolver nesse cuidado, né? Toda a igreja é chamada pra isso, Sim, né? sim. E Cuidar, casas. Eu acho tão sim. legal gente que arruma casa Isso. pra dialogar, pra missionário e Cuidado todas pode as ser áreas, né? várias coisas simples, né? O missionário, quando chega, às vezes não sabe mais fazer compras. Eu fui uma dessas. Olha só que Porque coisa! em Angola não existia loja, Ah, é? não existia supermercado. Vocês saíam saqueando, assim. Olha isso. Não, tô brincando. Não. Era muito complicado comprar alguma coisa lá. Então chegava aqui e ficava perdido, não sabia. 10 anos fora. Gastava algumas semanas para ter coragem de entrar numa loja e comprar uma coisa. No começo eu olhava de longe, assim, desconfiada. Que tipo de sapato vou comprar? Tanta loja de sapato, eu não sei mais loja. escolher.
saber. Aí, Eu não sei nem se eu preciso mais, né? Não precisar, eu sabia. Mas era complicado. Se alguém, assim, quando chega um missionário, diz: você quer que eu vou com você fazer umas compras? Principalmente também se tem filho. Olha só, que coisa que a gente não passa pela cabeça. Né? A gente Pensa, não mesmo. É uma coisa simples para quem mora no Brasil. E para o missionário é uma coisa de um bicho de 7 cabeças no começo, né? Depois se adapta de novo. Então, coisa simples. Vamos numa lanchonete comer uma coisa gostosa. O que vocês têm saudades ou têm vontade de comer? Pão de queijo. Pode ser pão de queijo. Pode ser uma coisa simples, né? Não precisa ser coisas caríssimas. Sim. Tenho 2 amigas nossas que elas são missionárias na Espanha. E elas ficaram muitos anos lá, na missão da Espanha. Aí a gente não conhecia elas ainda. E a gente se ofereceu pra pegar elas no aeroporto. E eu lembrei do pão de queijo por causa disso. A gente pegou elas tinham acabado de chegar de Barcelona. E a primeira coisa que elas falaram: vocês podem levar a gente pra comer pão de queijo? Mas elas estavam desesperadas pra comer pão de queijo. Eu olhei pro Paulinho: tá, vamos comer pão de queijo. Então. A gente queria levar elas num lugar super chique pra comer. Eu falei: vamos, sei lá, numa churrascaria, alguma coisa assim. Não, vamos só comer pão de queijo. E pra gente foi algo tão simples de fazer, mas foi tão significativo pra elas que elas lembram disso. E nós também lembramos, né? Até hoje. Interessante isso. Muito bom. Tonica, que problemas você tem visto nos missionários que precisa de cuidado? Você falou um pouquinho do choque reverso, mas pela sua experiência, e do que os nossos missionários estão... Os que estão no campo, no caso. No campo. Mas assim, no sentido da igreja ter negligenciado Não, eu tô pensando a assim, agência. tem um livro das Nico chamado Missionários Feridos. Que feridas são essas? Bem, aí são vários, né? As que você mais percebe, vê. Muitas vezes é assim, o missionário escreve, manda relatório, mas não recebe resposta. Né? Ele recebe sustento e a igreja pensa que já está fazendo tudo porque manda sustento. Mas não existe uma interação, vamos dizer, uma comunicação carinhosa, né? Uma cartinha carinhosa. Estamos lembrando de você, estamos orando por você. Mencionar algumas coisas que você já sabe sobre a vida do missionário. A missionário, quando recebe uma carta assim, é um conforto, mas às vezes não recebe ou só recebe cobrança de mais um relatório. Números, né? Números. Então, isso faz falta, né? E, às vezes, mesmo o sustento, né? Falta de fidelidade no sustento, ou, de repente, se corta o sustento. Nossa, missionário lá no campo, gente, mas esse é judiação demais, né? Acho que talvez não aconteça mais tanto, mas ainda acontece. Né? Que o missionário tem que tomar dinheiro emprestado para voltar para o Brasil, porque, de repente, não se mandou mais o sustento. Então, são situações difíceis. Situação de conflito dentro da equipe. Isso daí é uma coisa que também precisa de treinamento antes para saber lidar com o conflito, e se surge alguém, talvez tem de ir lá no campo para ajudar a lidar, resolver isso, não deixar a coisa fermentar. Agora, um problema de missionário é que muitas vezes esconde as necessidades. Não tem coragem de falar, porque se eu falar, né, eles vão me chamar de volta, ou eles vão me cortar, ou não sei o quê. Eu não posso mostrar que eu tenho dificuldades. Então, esconde as dificuldades. Ou às vezes é aquela sensação de, se eu falar, vai parecer que eu estou pedindo mais do que eles já estão me dando, e pode parecer um coração ingrato, né? Coitadinho, né? E o coitadinho jamais, né? Agora, outra coisa que às vezes acontece e que é muito triste é que surge algum conflito dentro do casal, né? Por vários motivos. Às vezes o marido está muito envolvido em várias coisas e a esposa só fica em casa com criança pequena. Ou às vezes a esposa tem um dom para aprender língua rápida e está já bem integrado, e o marido está lá. Está lá no caderninho ainda, anotando palavras. Ou, assim, vários motivos que podem causar tensão dentro do casal, entre o casal. Se surgir isso, precisam de ajuda. Não pode só deixar,
orem por isso, vocês são missionários, Deus vai ajudar a resolver. Isso é perigoso, porque algumas vezes tem acontecido, algumas vezes, felizmente não muitas, que chega no Brasil, se separa. Olha só. Isso é uma tragédia. Sim, e uma coisa que eu também já reparei, e já tive notícias também, com relação aos filhos, né? O casal se adapta, mas os filhos não. E até chamado missionário do pai, não é necessariamente do filho. Então, né? É tenso isso, né? E tem até uma área que é do cuidado integral do missionário, do filho do missionário. Graças a Deus, isso está bem se desenvolvendo bem no Brasil. Cuidado para o filho de missionários. E eles precisam de cuidado. Precisam. Muito bom. Muito bom, Tunica. A gente não quer abusar muito de você, já estamos entrando aqui quase na madrugada. Mas a gente quer agradecer muito pela sua presença. Sim, muito inspiradoras as histórias. Que histórias que a gente ouviu aqui hoje. Legal, né? Muito Valeu legal. a pena, né? Valeu a pena, demais. Isso. E só pra terminar, vamos falar dos livros. Você citou do Eu. Missionários Feridos. Missionário. Missionários Feridos, que é um livro baseado no doutorado dela, né? Que ela fez a pesquisa. Um biográfico, que é Eu, Missionário. E tem um livro pequenininho, antigo, mas até hoje muito usado, que é Como Fazer um Estudo Bíblico Indutivo. Que é muito... Fala mais pertinho, por favor. O estudo bíblico indutivo, que a ABU usa muito até hoje. E os três são da editora da ABU? Os três um é livros? da ABU, o do estudo indutivo, os dois são pela Ultimato. Mas a Tunica também, ela tem um trabalho muito legal de tradução também de material. Ela estimula muito boas publicações. Então tem um livro que é fantástico, bem grosso, que ela foi quem coordenou em nível brasileiro, mas também internacional, que é sobre sofrimento, perseguição. Sangue, Sofrimento e Fé. Tem artigos de pessoas de todos os continentes. Esse livro. Foi publicado também pelo Ultimato. Pelo Ultimato, o né? prêmio Arete. Por isso. Eu Muito lembro bom, mesmo da capa gente. dele. Então, eu quero muito ler Seu Missionário. Todos estão disponíveis a serem comprados, todos. Estão aqui na Ultimato. Estão aqui e no site da Ultimato. No site da Ultimato também. Legal. Tunica, muito obrigado. Muito obrigada. Foi muito especial. Que Deus muito abençoe. Inspirador. Que Deus continue te usando muito mais ainda para impactar essa geração. Amém. Obrigado. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Estamos aqui para fazer essa conversa direta com os nossos ouvintes, esse momento em que a gente abre a sala da nossa casa para você entrar e a gente bater esse papo. Se bem que o podcast já é isso também, né? As pessoas entrando na nossa conversa, ouvindo o que a gente tá falando com as outras pessoas, né? Não, eu fico imaginando a quantidade de gente que ouve o programa e fica, não, mas tá tudo errado, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Eu acho que tem mais gente que concorda, é isso mesmo, amém. Concorda com você, só se for. Não, mas esse programa não tem o que discordar, né? A experiência da Tunica, uma mulher sensacional, cara. Quem conhece ela de perto, quem já conviveu com ela, a gente não conviveu muito, mas a gente já sentiu isso, mas quem já esteve muito perto dela sabe de como ela é uma pessoa especial, uma pessoa querida, e foi um prazer muito grande ter ela aqui no nosso programa. Tunica, muito obrigado mesmo por ter participado, viu? Inclusive, gente, Deus é tão bom, porque Ele coloca essas pessoas no caminho da gente, a gente aprende muito com elas, né, amor? A gente sempre sai muito inspirado, e eu espero mesmo, de verdade, que você tenha saído inspirado, né? Ouvindo esse programa. Esse é o objetivo do podcast, sempre inspirar, incomodar também, né? Pra você pensar aí na sua vocação, na sua vida, no que você tem feito dela, o que você tem construído, e a gente vê uma experiência como a da Tunica aí, ensinando tanto pra gente sobre resiliência, sobre perseverança. Então você fica aí com esse programa especial guardado no seu coração. E como a gente prometeu, a gente pediu no programa anterior pra você comentar e falar sobre o que você acha da diferença de meninos e meninas, porque a gente falou com a Dani Marques sobre coisas de menino e coisas de menina, a gente falou das diferenças e queria saber o que você achava sobre isso e pediu pra você comentar nos comentários do site, e a gente escolheu aqui um dos comentários pra ler aqui e comentar também. Nossa, quantas vezes o verbo comentar. Muitos, eu vou continuar falando de comentário. A gente escolheu um pra ler aqui, mas nós lemos todos os comentários. Sim. E a Dani também leu, deu a sua opinião. Respondeu, isso.
Isso. Isso aí, gente, foi muito show. Vamos lá, continua comentando, a gente vai continuar lendo. E todo o programa a gente vai escolher um pra ler, né? Isso. Inclusive, olha, eu gostei muito de um aqui que a gente vai ler. Só que o colega, você não colocou de onde você é, colega. É que no Discuss, que é o programa que a gente usa agora que é? pros comentários. Acho que é Discuss. Eu falo discos. Tá bom. Não sei, deve ser de discussão, né, em inglês, Discuss. Só que escrito de outro jeito. Explodiu, não sabia que era Não isso. sei, deve ser. Mas enfim, lá a pessoa só faz o cadastro, não precisa colocar cidade, idade, profissão, nem nada. Então tá aqui Marcelo Alexandre, que comentou o que, a esposinha? Legal o programa, mas eu pretendo criar meus filhos com características bem separadas. Porque assim, mas, né? Legal, mas eu pretendo. A gente acho que falou mais ou menos nessa linha também. Não falamos nessa linha não, amor. Do quê? Porque, por exemplo, eu fiz bastante coisa de menino. Ah, sim. Mas assim, não que a gente falou que a gente tem que separar, cada um só pode brincar de certas brincadeiras e tal, mas assim, a gente mostrou que cada um tem suas próprias características e acaba procurando os seus próprios interesses, né? Ah, sim, verdade. Então vamos lá. Lá em casa éramos 2 irmãos, meu pai e minha mãe. As nossas brincadeiras eram as tradicionais de interior: bola, peão, bicicleta, brincadeiras de rua e muita lâmpada nas brincadeiras. Muito o quê? Lapada. Muita lapada. Minha mãe comprou 2 espadas do He-Man uma vez pra gente. Eu já senti que idade que ele tem, mais ou menos a nossa, assim. Então. E eu acho que ela se arrependeu no mesmo dia. Prefiro assim. Aprendíamos a ser homens e responsáveis e a respeitar e a proteger as mulheres com nossos pais. Reforço. Pretendo criar os meus filhos com papéis bem distintos. Caso tenha um casal, não acho bonito mulheres masculinizadas e nem homens feminilizados, mas essa é a minha opinião. Já minha esposa teve a situação inversa. Elas eram em 3 mulheres. Ela, a irmã e a mãe. E depois o pai. A criação delas foi extremamente menininha mesmo, com direito a todas as patricices que vocês possam imaginar. Hoje são ótimas profissionais, esposas e companheiras. Não vejo como problemas homens e mulheres ganharem salários diferentes. Simplesmente acho que se dão melhores em nichos de mercados diferentes. Gisele Bündchen ganha bem mais do que, por exemplo, um modelo masculino. Tomando como um exemplo mais claro e próximo a mim, a minha esposa é cirurgiã. Claramente, algumas áreas das cirurgias mulheres e homens têm desempenhos diferentes. Não em relação à competência, para deixar claro, mas devido às preferências dos pacientes. Cirurgia plástica, as mulheres têm grandes dificuldades em se destacar nessa área. E os homens se dão melhor, enquanto em cirurgia pediátrica, as mulheres são a maioria. Isso não é opinião, é fato. Tá, Marcelo, aí eu concordo se o salário, a diferença de salário é por competência e não por questões de sexo, entendeu? Porque assim, se tem 2 pessoas com a mesma competência, com o mesmo cargo, com as mesmas características e eles têm salário diferente porque um é homem e outro é mulher, aí tem um problema, entendeu? Essa é a questão. Agora sim. Não, por exemplo, eu já vi numa empresa, não foi uma empresa que eu trabalhei, mas por exemplo, eu já vi numa empresa, como eu trabalhava na área de qualidade, então eu já tive contato com várias empresas, que a empresa tinha assim, o corpo da diretoria, que é o CEO e tal, e aí abaixo tinha os coordenadores. E todos os coordenadores tinham a mesma função, cuidavam das suas áreas, tinha a mesma hora versus trabalho, só que era diferenciado o salário para coordenadoras mulheres e para coordenadores homens. Então, essa é a questão que a sociedade tem tentado quebrar, né? Mas enfim, a gente pode voltar a falar sobre isso aqui no podcast. E se você não ouviu o programa de Coisas de Meninos, de Coisas de Meninas, ouve lá, que daí você vai entender um pouco melhor sobre o que a gente falou, né, amor? Sim. Ficou muito legal mesmo. E muito obrigado a todos vocês que comentaram. Valeu mesmo. Ao Wilkson, que contou que a filha dele foi corajosa e matou uma barata. A Adri falou que matar barata é coisa de menino. Ela salvou a mamãe matando lá. Obrigado a todos que comentaram e deixaram suas experiências lá. E qual é a pergunta de hoje? Tem que fazer uma vinheta pra pergunta, né? A gente falou aqui sobre os desafios do campo missionário e a gente quer saber qual a maior dificuldade que você enfrentaria se você fosse pro campo missionário transcultural. Se você já esteve ou está no campo, qual a maior dificuldade que você enfrenta ou enfrentou, tá bom? Então, se você ainda não foi, você imagina na sua realidade hoje o que seria difícil pra você estando no campo missionário, ou se você já esteve, você explica e conta a sua experiência. Isso é interessante até pra gente saber o que tá
na cabeça de todo mundo, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, eu conheço pessoas, assim, que nunca foram pro campo transcultural e também não tem nem vontade. E, assim, lógico, cada um na sua vocação. Não acho que todo mundo tem que ir, não. Só que, assim, pensa num campo transcultural na sua cabeça e faz uma pergunta sobre qual dificuldade você enfrentaria lá. Só pra gente tentar entender mais ou menos o que passa na cabeça das pessoas com relação a campo transcultural, né? Abre o coração aí, conta aí os seus medos pra gente compartilhar uns com os outros aqui. Eu tinha muito receio com relação à parte de comida, né? Ficava pensando nas comidas exóticas que tem na África, nos países diferentes aí, mas ultimamente eu tô bem tranquilo com relação a isso, tô experimentando um monte de coisa nova, acho que isso não seria nem dificuldade mais. É verdade, é verdade. E como a gente prometeu no último programa também, vamos falar dos eventos que vamos participar neste primeiro semestre a princípio. Primeiro, em maio, a gente tem o quê, esposinha? Encontro Cepal em Águas de Lindóia. Olha que novidade. Pelo 12º ano consecutivo, estarei no Encontro Cepal de 14 a 18 de maio. Inscrições pelo site encontrocepal.org.br. Teremos lá a nossa participação, vamos falar com pastores e líderes do Brasil todo e você é nosso convidado para participar também. Inscreva-se já, consiga seus descontos lá, as facilidades de poder parcelar e tudo mais. Mas aí você fala, mas é a semana inteira, eu não consigo ir a semana inteira, muito difícil. Daí realmente tem gente que não consegue estar a semana inteira, não consegue tirar férias, não trabalha por conta própria. Então faz o seguinte, se você conseguir estar com a gente pelo menos na quarta-feira à noite do Encontro Cepal lá em Águas de Lindóia, sei lá, conseguir fazer um bate-volta, às vezes você é da região de São Paulo, São José dos Campos, alguma região perto, saiba que na quarta-feira, das 8 da noite às 10 da noite, a gente vai fazer um Encontro Cepal voltado para a nova geração de pastores e líderes. Então vai ter com a gente lá o Paulo Nazaré fazendo um sonzinho, eu, o Paulinho, a galera do Vocari, vai ser bem legal, viu? Bem legal mesmo. No dia 16 de maio, então, coloca na agenda, tem um preço muito especial para essa atividade. Você já pode se inscrever para essa noite especial também no encontrocepal.org.br. Participe com a gente. Além disso, como é o objetivo desse programa também divulgar, nós teremos o Vocari, que neste ano será mais pro fim de maio, né? A gente sempre fez em abril, mas nós não teremos um feriado legal em abril, então a gente colocou pro final de maio, Corpus Christi, de 31 de maio a 3 de junho, em Maringá, na Unicesumar, de novo. Você já pode fazer a sua inscrição em vocari.org.br. A gente nem precisa falar mais de como o Vocari é precioso para jovens, então se você trabalha com juventude, se você é jovem, leve a sua galera para participar do Vocari, você não vai se arrepender, não vai se esquecer dessa grande experiência. E eu duvido você sair diferente lá do Vocari. Você sai indiferente, na verdade. Você sai incomodado. Sai incomodado. Como você sai dos programas aqui que a gente grava no Vocari com a galera que participa lá. Só que assim, o que você tem aqui no podcast é só uma amostrinha do que você vai encontrar no Vocari. Então, se você curte esses programas, você vai curtir demais o evento, que você vai ficar imerso em toda essa conversa aqui. E venha falar com a gente se você tiver dificuldade com relação ao pagamento, principalmente lá no Vocari. Porque o Vocari existem vários programas de voluntariado, que daí eles ajudam com o valor da inscrição, e aí você trabalha numa área como voluntariado lá. Inclusive, já até abriram as inscrições lá, dentro do site do Vocari, como Voc Vôlei, e aí você pode procurar também as áreas que você pode se envolver como voluntário e ter sua inscrição aí com um preço bem abaixo. Voc Vôlei. Voc Vôlei. Não é pra jogar vôlei, não. Se bem que tem uma quadra... o André Dixon, que é o líder do ministério, que é de esportes, né? É de esportes, é verdade. E ainda nesse primeiro semestre, no finzinho do semestre, né, esposa? Dias 29 e 30 de junho, tem o Encontro Cepal Nova Geração. Onde, esposinha? Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul! Na terra da Adri, não na cidade, mas no estado do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que é caminho, né? Quando a gente vai daqui de São Paulo pro Mato Grosso do Sul, Três Lagoas fica no meio do nosso caminho, e a gente tem a grande honra de fazer o Encontro Nova Geração lá em Três Lagoas. Então, se você é da região, se você tem acesso, você consegue chegar lá, serão 2 dias, dias 29 e 30 de junho, e as inscrições estão quase sendo abertas. Quase, era pra ser abertas hoje, mas a gente teve um probleminha, vai ser aberta na semana que vem. Então fica ligado, a gente vai divulgar nas redes sociais e no próximo programa a gente confirma pra você o site pra você fazer as inscrições para o Encontro Cepal Nova Geração de Três Lagoas. E vamos ter um bannerzinho, irmãos.com, né, amor? Vamos sim. Vamos, né? você fala, vamos. Vamos. Então, vamos falar com o nosso marketing e vamos ver se eles liberam colocar o banner do Nova Geração lá também. E pra terminar, eu só tenho um recadinho pra você que faz parte da lista
transmissão do WhatsApp ou pretende fazer parte, o número é 019-99731-9223. Você cadastra esse número na sua agenda de contatos, manda uma mensagem e pede pra entrar. Só que eu tenho uma coisinha pra falar pra você que não recebeu as últimas notificações lá na lista, nem no programa anterior, nem desse. Por quê? O que aconteceu é que eu troquei de celular e eu importei toda a agenda e tentei manter a lista de transmissão. Por um tempo ela funcionou, só que teve um dia que eu entrei no WhatsApp, ele deu uma atualizada maluca e começou a remover um monte de gente da lista, e essas pessoas eu não tinha mais na lista de contatos porque não foram importadas nessa transição. Então, assim, praticamente metade das pessoas que faziam parte da lista não estão mais. Nossa, tô sabendo junto com vocês agora, ouvintes. Pois é. Então, se você não está recebendo e gostaria de receber, escreve de novo, tá? Se você já recebeu alguma vez e parou de receber, escreve de novo. Fala, sair da lista, por favor, me coloca de novo. Fala, por favor, que é educado, tá bom? E a gente te coloca. Então, assim, se você não está recebendo, pode ser que você esteja fora da lista ou que você não tenha o nosso contato na sua lista. Então, uma das duas coisas. Acrescenta o número 19997319223 e manda uma mensagem pedindo para entrar na lista também. Tá bom, gente? A gente gosta desse contato com vocês direto, a gente avisa de grandes novidades do site, não é todo artigo que a gente manda lá, são principalmente os podcasts e artigos especiais que entram que você não pode perder. Então fica ligado, participe da lista de transmissão do WhatsApp. E agora para tudo e corre e vai responder a nossa pergunta lá no post. Isso mesmo, a gente quer essa interação com você. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo programa. Valeu, galera!